Fala rapaziada, Botafogo ganhou do Estudiantes, estamos aí na cola dos classificados. É aquilo, uma vitória simples da Laú e o crime será cometido. Laú, acostume-se pouco com esse primeiro lugar aí porque não te pertence. Tô nem aí se eu passar em primeiro ou em segundo, quero passar. Mas não te pertence esse primeiro lugar, você vai ficar em terceiro. A Sul-Americana te espera e o Botafogo vai atropelar vocês daqui a umas 2 semanas, eu acho. 2 semanas. Botafogo tá engrenando. Estamos sentindo o dedo do Paiva. E vamos pra dentro deles. Botafogo ganhou de 3-2. Mais. Um pouco mais de sorte que juízo. Mas que importa que a bola entrou. Ganhamos o jogo. O juiz quis ferrar a gente, mas não adiantou. O coisa boa tá voltando. O campeão tá voltando. E a Copa. Não, pontos corridos é uma coisa. Eu tô falando desde fevereiro, eu acho. Eu esse ano focaria nas Copas. Faz um brasileirinho honesto ali em quinto, pá, quarto, né? Sexto que seja, dane-se. E foca nas Copas. Ganha uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, o ano é maravilhoso de novo. O brasileiro tá começando a ficar muito longe, começamos tarde de planejamento, etc. Muitas contusões. Calendário esse ano é insano. O cara que ganhar a Libertadores, por exemplo, não vai poder jogar o Brasileirão focado até o final, porque vai ser junto com o Mundial de Clubes, o Intercontinental de Clubes. Então, foca nas Copas. E Copa é aquilo. Com mais sorte que juízo, tu consegue ganhar uma Copa. Mata-mata é aquela parada. Então vamos para um reagir aqui, ó. Sport TV News, tem ESPN, tem muito pra vocês. Vamos aqui. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre o Botafogo. Noites de emoção aqui no Sport TV. Muitos sustos, inclusive. É pena que a gente não pode transmitir o intervalo também. Se bem que o programa na hora do almoço faz, né? Sim, o F-Show faz. O F-Show Mas com- deixa pra eles. Eduardo de Menezes. O intervalo continua no YouTube. Bom, vamos lá. Nessa noite de emoção, o Botafogo viveu daquelas jornadas. Bateu o Estudiante, mas sofreu. Segue vivo, o Botafogo depende só dele para avançar na Conmebol Libertadores. Quem nos conta como foi a noite gloriosa é o Rodrigo Jufo. Num roteiro eletrizante de Conmebol Libertadores, com Nilton Santos lotado, mosaico e 5 gols, Botafogo venceu o Estudiantes por 3-2 e depende só de si na última rodada para chegar às oitavas de final. No primeiro tempo, diante de uma linha de 5 defensores da equipe argentina, o Botafogo optou por cruzamentos e conseguiu boas oportunidades com Igor Jesus e Cuiabano. Mas foi na bola rasteira que saiu o primeiro gol. Cruzamento na área, Arthur chutou cruzado e Juan Cruz abriu o placar para o Botafogo. Gol número 100 do Glorioso na história da competição e o segundo gol de Juan Cruz na temporada. Com o Botafogo em vantagem, o Estudiantes acabou se abrindo mais na segunda etapa. E num escanteio, o Igor Jesus foi oportunista e fez o segundo. 2-0, Nilton Santos fervendo com a vantagem do Botafogo. Buscando pelo menos o empate, a equipe argentina fez 3 alterações. Foi ainda mais para cima do Botafogo e conseguiu um pênalti em um lance de mão na bola do Gregory. Palácios, na cobrança, diminuiu o placar e aumentou ainda mais a pressão sobre o Botafogo. Melhor no jogo, o Estudiantes dominou o meio-campo e envolveu a equipe de Renato Paiva. Em boa trama do Estudiantes, mais uma vez ele, Palácios, empatou e calou o Nilton Santos. Foi nesse momento de decisão que entrou o herói da partida, Arthur. O camisa 7 fez linda jogada individual, se livrou de 2 jogadores do Estudiantes e marcou o gol da vitória do Botafogo. 3-2. Tava lá na Rússia, lá, onde era um jogo por semana, era bem mais lento, não jogava tanto. E cheguei aqui, em 3 dias tem jogo, então meu corpo tava se adaptando ainda. Agora estou muito feliz, acho que parabenizar a torcida, a nossa equipe que não desistiu um momento. Estou muito feliz pelos 3 pontos agora, seguir que domingo tem mais. Claro, com certeza, o Botafogo apostou em mim, não é por acaso. Então acho que eu tenho minhas qualidades, eu vou agregar, tô agregando muito o time, espero agregar muito mais. Eu acho que foi um jogo bastante emocionante, mas conseguimos conduzir da melhor forma aí. Depois fizemos 2-0, baixamos um pouquinho a linha, é uma coisa que não pode acontecer, mas espero que iremos trabalhar isso ao decorrer da semana para que possamos fazer um bom jogo também no Clássico. Eu acho que a minha chegada foi um pouco
turbulento, até pelo fato de a equipe tá se reconstruindo. Mas eu acho que o importante foi o trabalho, a convicção no trabalho. Eu tinha certeza que tudo ia começar a correr bem. Só precisava de tempo. Graças a Deus eu acho que isso está acontecendo. Mais uma vez uma primeira parte que eu acho que é se calhar a melhor primeira parte desde que aqui chegámos. Muito completa ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante. A nossa forma de jogar podia ter sido um bocadinho mais na criação de situações de finalização. Não foi. Mas mesmo assim temos jogadas muito bem elaboradas e relembro que não é fácil jogar contra uma linha de 5. Depois é a segunda parte e há um bocadinho de duas coisas. A reação do adversário, que marca um golo do nada, não é? Marca um golo do nada, num penalti do nada, e depois o cansaço de alguns jogadores. Dentro daquilo que nos tem acontecido, o contexto de lesões e de castigos e tudo mais, como eu sempre digo, aqui nem nenhum microfone deste país ou quando jogamos na Libertadores eu me vou queixar da falta de jogadores, só me vou queixar quando me faltarem 20. E, portanto, é encontrar, como eu digo, em vez de chorar aqui nas ausências, é encontrar soluções, que é por isso que eu cá estou. Com o resultado, o Botafogo permanece na terceira colocação do Grupo A, com 9 pontos, a mesma quantidade que o Estudiantes em segundo e 1 ponto atrás do líder, Universidade de Chile. Na última rodada, o Glorioso encara a equipe chilena aqui no Newton Santos, dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final. Obrigado, Jufô. Tá aí os números, então, da vitória do Botafogo no sufoco. Teve mais posse de bola, 59% contra 41%. Teve mais finalizações, 20-7. No alvo, 6-4, grandes chances, também vantagem botafoguense, 3-2. 26-10, ações na área rival. Cruzou muito mais bola o Botafogo. O cara é o Arthur, né? E aí eu pergunto pra você, seu Elton Serra. Foi fundamental para essa vitória, mas eu quero que você responda dentro da sua análise tática. Fala igual o Tite, fundamental. E a gente viu duas versões do Botafogo nesse jogo na construção dos seus gols. O Botafogo foi um time que sofreu defensivamente num determinado momento do jogo e teve dificuldades para abrir essa defesa, como disse o Renato Paiva. É difícil jogar contra uma linha de 5. E olha como o Botafogo circulou essa bola. E o curioso, ou o interessante, melhor dizendo, é que o Botafogo buscou sempre o corredor central para tentar abrir a defesa da equipe do Estudiantes. E a gente está vendo, circulou para fora com os pontas ou com os laterais, mas sempre buscando esse jogo interno, o jogo por dentro. E aí o Estudiantes foi baixando linha, foi oferecendo espaço pelos lados até que a bola chegou no Jair. E aí veio o cruzamento para o centro da área. A busca era para as referências, para o Juan Cruz ou para o Igor Jesus. Mas o Arthur se projetou muito bem por dentro, porque ali também, do lado dele, tinha o Vitinho, né? E ele já jogando do lado esquerdo tinha o Alex Telles. Muitas vezes o Cuiabano fazendo essa segunda linha. E ele aparece dentro da área, né, para fazer o cruzamento e aí sai o primeiro gol do Botafogo. O Juan só chega para completar. Tudo isso com o Botafogo tentando balançar a defesa adversária e conseguiu. E aí a segunda versão, né? O Botafogo 2024, né? Aquele time de recuperar a bola, transição rápida, busca os seus atacantes na frente. Belo lançamento do Marlon Freitas. E aí é a característica também de um volante que tem essa capacidade da bola longa, e o Arthur faz a jogada individual, e aí foi um golaço, né? Porque no domínio ele tira de 2 e acaba ficando frente a frente com o goleiro do Estudiantes e marcando o gol do Botafogo. Então foi um Botafogo que teve esse susto, mas é um time que já recupera um repertório, Edu, que o torcedor viu lá atrás. Precisa ter sequência, precisa ter um pouco mais de continuidade. Mas já é um Botafogo melhor do que o torcedor viu no início do trabalho do Renato Paiva. Na última rodada recebe a Universidade de Chile, vencendo em casa, está classificado, né? Bom, e teve aquela história nesse terceiro gol que a gente viu agora há pouco. O Renato Paiva mostra o dedo do meio. Vamos dar uma olhada na imagem? Porque fica, poxa, mas que chato, olha só. Na hora de comemorar o gol, é um alívio, né? Vou te falar que eu até entendo o alívio. Mas não pode um profissional, num lugar público, fazer um negócio desses. A gente vai ouvir a
resposta do Renato Paiva sobre esse dedo do meio mostrado. E ele disse que não foi para um torcedor, não. Vamos ouvir o Renato Paiva, depois você comenta, tá, Elton? Vamos lá, fala, Renato. Vou esclarecer aqui um tema, de facto. Anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur. E eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No Sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho-me muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem claro, não é? Então, essa é a versão do Renato Paiva, que foi uma brincadeira para um integrante, um colega da comissão técnica. Eu conheço a comissão técnica do Renato Paiva, né? Tive a oportunidade de conviver. Então, Miguel dos Santos, Ricardo Dionísio, eles têm essa... O Rui Tavares, que é o preparador de goleiros, eles têm essa relação, muitas vezes, de brincadeiras entre eles. Porque convivem juntos e trabalharam juntos no Independente Del Valle, trabalharam juntos também no México, trabalharam juntos no Bahia. É claro que ele fica naquela situação de correr o risco, muitas câmeras no estádio, e ninguém ali consegue interpretar que é exatamente isso, né? Ele explicar, obviamente, depois do jogo, mostra que houve uma preocupação depois de, eu acho que eu posso ser mal interpretado. Sim. E ele traz essa justificativa. Que a gente confia, né? Até pela relação que ele tem com a comissão técnica, e faz muito sentido também, né? Porque sempre aquela não brincadeira, né? Aquela opinião de um e de outro, melhor a gente colocar esse, a gente pode tirar aquele, e ele insistir e depois dizer, né? Toma, para não dizer outra palavra, né? Que muitas vezes é usado. É bem possível isso ter acontecido, mas fica aquela coisa, né, Edu? Acaba sendo um gesto que fica para o mundo inteiro, né? E é o atual campeão da Libertadores. E isso, tirado de contexto, acaba, obviamente, gerando interpretações equivocadas. Ele vira para trás, vira em direção à torcida, né? Eu imaginei na hora que era para um torcedor que estava ali enchendo o Renato Paiva. A questão é que eu acho que agora ele vai se policiar um pouco mais. As brincadeiras serão talvez menos... explícitas como essa. Cuidado com as brincadeiras, mesmo com os integrantes da comissão técnica. Acho que a explicação foi muito boa, convincente. Só faltou uma palavrinha de desculpa, eu acho, porque não devia ter feito isso aqui em público, em direção à torcida, né? Mas, enfim, tá explicado. Vamos de Fogudo? Quando a gente for pro... Ontem eu vi... Vini, você assistiu a gente ontem? Você não estava com a gente ontem. Eu fiquei tentando ajudar a Joana aqui naquela... Ele que resolveu o problema do ponto, né? O Vini que resolve o problema do ponto. Isso é um atleta moderno. Que trabalha joga em todas. no áudio. Joga em todas, pode valer. Não, porque eu lembrei, porque ontem a gente rodou uma fala do Abel Ferreira, falando sobre
um trecho do Abel Ferreira na coletiva falando sobre o nosso imediatismo e tudo mais, e como a gente despreza e descarta quem não dá o resultado que a gente espera naquela hora, né, e trata jovens de uma forma tão cruel. A gente vai ver como foi a vitória do Botafogo sobre o Estudiantes, vou destacar o Arthur aqui, mas no nosso papo eu vou voltar a essa fala do Abel, porque ela se aplica também a um atleta que esteve em campo ontem com o Botafogo. E ao próprio Renato Paiva, né? E tá dando a volta por cima, tá? Tá dando a volta por cima. Vamos ver primeiro como foi essa vitória no Nilton Santos. O olhar atento, o drible disfarçado de domínio. E diante de um clarão, a facilidade se transforma em felicidade. Destaque do jogo, ele fez de tudo, aconteceu. Mas tal qual um salto no vazio, um jogo de Libertadores tem suas voltas e reviravoltas. Estar em casa, saber onde pisa, faz bem e era necessário. A torcida entendeu a necessidade do time e preparou uma festa à altura do desafio, para abrir caminhos, rua de fogo, na chegada do ônibus ao estádio Nilton Santos. Ao adversário, hostilidade. Era o recado ao Estudiantes com a caveira macabra e em chamas. Pedacinho por pedacinho, o Botafogo foi atrás do que tanto precisava. Melhor primeira parte desde que aqui chegámos, muito completa ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante. Chances foram desperdiçadas. Agora Cuiabano testou, salvou o goleiro Mancia. Jogo decisivo exige paciência. Numa troca de passes de 50 segundos, Jair fez a bola chegar em Arthur. Domínio, chute cruzado e carrinho de Juan Cruz aos 41 do primeiro tempo. Centésimo gol do Botafogo na história da Libertadores. Cuiabano, em estado de graça, encontrou Igor Jesus na área, mas o goleiro defendeu. No revezamento de tentativas entre eles, Cuiabano voltou do intervalo na mesma conexão. Também não passou por Mancilha. Igor Jesus desistiu de brincar. Primeiro acertou o travessão. No lance seguinte, quase não precisou sair do chão para fazer 2-0. Apareceu o artilheiro para botar a bola do fundo da rede. Alegria, leveza, até que o som cortou o ar. A bola resvala no braço do Gregory. João é pegador, hein? Chutou! Bingo! Palácios acertou o cantinho aos 16 minutos e o Botafogo entrou em confusão. Perdeu o rumo na marcação, se desorganizou e viu Palácios empatar. Palácios brincou na área do Bota e bateu de pé direito pro fundo da rede. As pernas já não respondiam, mas havia tempo e talento. Marlon lançou Arthur. Ele sabia exatamente o que fazer. O Arthur trabalha pela ponta direita. Ele adiantou, vai bater. Na comemoração, o técnico Renato Paiva fez esse gesto. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Ah, mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica, que isto fique bem claro. Um grande ufa do torcedor do Botafogo aqui no Nilton Santos. Com a vitória, o time depende das próprias forças para ir às oitavas de final. Um novo camisa 7 brilha em noite de Libertadores. Arthur aproxima o time da próxima fase. Para se classificar, terá de vencer a Universidade de Chile em casa no dia 27 de maio. Mais uma noite de futebol que vai ficar marcada para toda a nossa vida. Estou muito feliz, parabéns à torcida, uma festa maravilhosa. Acho que tinha tudo que dá certo hoje.
Foi um baita de um jogo, foi um jogo bom de assistir. Foi. Um jogo que teve susto, um jogo que teve uma vantagem interessante. Teve um erro de arbitragem. Então, tu acha que foi um erro? Eu assim, acho, a bola vem do nada e cai, resvala no braço. Eu fiquei em dúvida se eu chamava de erro. Eu também. Não sei, se que a regra fala o quê? Não. Aquilo ali pela regra, preto no branco, aquilo ali é o quê? Não sei. Ninguém sabe e ninguém jamais saberá. Você pode apitar o que você quiser, se você não quiser, você não apita, se você quiser, apita, e você pega e lê a regra e interpreta do jeito que você quiser. E deve ter uma brecha também. E tem uma brecha para você interpretar. Não. Então, assim... Que eu fiquei em dúvida se chamava de erro. Porque, então, por exemplo, o que diz a regra? Então... O que diz a regra? A regra diz o que você quiser ler. Aí é que tá. Aqueles impedimentos que a gente fala, pô, isso aí é antifutebol, isso aí... Mas tá na regra. Tá na regra, entendeu? Então, paciência, né? Mas agora, o impedimento não tem um interpretativo. Se tiver 1 centímetro na frente, está na regra, centímetro, se o cara agora, calçasse menos, ele não... Toque de mão tem diversas interpretações. Que eu acho? Foi pênalti. Eu também não tenho 100% de certeza. Olha o que a regra, né? A regra pura e simples ali faz com a nossa cabeça, que é difícil. Cada um interpreta de um jeito e os próprios árbitros também marcam ou não marcam, a gente fica na dúvida. A partir do momento que ele vai tentar dar o tranco e ele não acerta o jogador e acerta a bola, ele impede o adversário de dominar a bola dentro da área. Então, assim, eu não acho um absurdo a marcação. Eu tô nessa aí, Vini. Não sei se eu chamaria de absurdo, mas também não sei absurdo, se fosse eu absurdo, árbitro. não, mas eu não apitaria de jeito nenhum. Eu também acho que não. Mas, sim, é porque ele não tá vendo de onde tá vindo a bola. Então, não é... Enfim, dá para interpretar de muitas maneiras. Acho que tem coisas mais legais do jogo, inclusive. Mas como é que o cenário está mudando, hein? Isso, fala o Com cenário. essa vitória, e foi uma vitória só, foi um jogo bom de ver, foi um jogo bom de ver. Com essa vitória, agora o Botafogo vencendo por qualquer placar a Universidade de Chile, que tem 10 pontos, certo? Nessa próxima rodada, que também é a última aí, ó. Esse jogo também vai ser no Newton Santos, tá? Chega às oitavas. É um confronto direto com a Universidade de Chile. Tá? Que a Universidade de Chile pode até se classificar perdendo desde que o Carabobo ganhe do Estudiantes, o que não vai acontecer. Então vai ser um confronto direto, tá? Porque o Estudiantes vai ganhar do Carabobo. Que loucura, a Universidade de Chile, que é hoje a primeira, pode ficar fora e o terceiro se classifica. Tem o mais provável, eu acho. É o mais provável, inclusive. Se tivesse empatado, o Botafogo ia precisar de saldo de gols em cima da Universidade de Chile. Em determinado momento, quando estava 2-0, o Botafogo precisava de mais um gol para poder empatar com a Universidade de Chile. Então, assim, essa irregularidade acabou prejudicando o Botafogo para a próxima partida. Mas o jogo teve grandes momentos, apesar da irregularidade. Teve grandes momentos do Botafogo, me parece uma possibilidade de recuperação. Teve essa partida do Arthur, que é uma partida com um padrão bem alto dentro daquilo que se espera. E teve esse momento que me parece significativo para o que a gente vive no futebol hoje. Um técnico que prioriza mais a necessidade de resultado, ele precisava ganhar o jogo, eu não vou tirar meu melhor jogador. Mas ele pode estourar. Pode estourar, não é garantido que se ele jogar mais 10 minutos, mais 15 minutos, ele vai estourar. O que eu tenho, também não se tem certeza, mas que tem a percepção é que ele está muito bem no jogo e que ele pode resolver o problema porque ele é muito bom. Então eu não vou tirar um jogador talentoso precisando ganhar o jogo, porque eventualmente, olha, tem uma conta aqui, tem um exame que mostra que dá mais 10 minutos, pode ser que. E se acontecer e eu ganhar o jogo, dependendo do que aconteceu, depois eu soluciono, porque se eu não ganho o jogo, eu fico numa situação bastante difícil. Então eu tenho que manter meus melhores jogadores em campo, mesmo eles com o risco de lesão. Porque risco não é garantia. É garantia de lesão. Olha, se ele jogar mais 10 minutos, ele vai se machucar e vai ficar 3 meses fora. Opa, sai. Né? Não, pode ser que, jogando mais 10, 15 minutos, ele tenha uma lesão que a gente nem sabe qual grau vai ser e nem sabe quanto tempo de recuperação. Pode ser que seja uma semana de recuperação, pode ser que sejam 5 dias, pode ser que sejam 10 dias, e que você precisa ganhar o jogo. Então, o jogador fica. Eu não tiro... eu tenho visto muitas substituições acontecerem, piorando os times, com o time precisando de resultado. Piorando o jogo, esse jogador aqui já deu a minutagem. Ô Mari, você falou que essa fala do Abel, ela valia pro Arthur, né? Não, eu nem acho que era pro Arthur, não. Eu quero destacar o jogo que o Arthur fez, mas eu lembrei do Juan, que hoje usa Juan Cruz.
Inclusive, sabe por quê, Vini? Vou contextualizar, então. O Juan fez o primeiro jogo. Ele pega, inclusive, de um chute cruzado do próprio Arthur. Primeiro gol. Pega de um chute cruzado do Arthur, né, que vem, por sua vez, de um lançamento do Jair, e faz esse gol de centroavante. Gol o quê? De centroavante. Ah, tá. Por que eu lembrei da fala do Abel? Porque eu lembro que quando o Botafogo anunciou o Juan, isso virou deboche de torcedores vascaínos, desconsiderando a passagem dele pelo Santos, desconsiderando a passagem dele pelo Ludogorets. Aliás, ele fez 28 gols e deu 12 assistências em 2 temporadas na Bulgária. Foi um dos 10... Não, calma aí. Tá, na Bulgária. Mas a gente acabou de falar de Sul-Americana também. Não estamos podendo falar de nível, não. Não. Um dos 10 maiores artilheiros da história do clube. Não, mas aí eu trouxe os números aqui. Sim. Ele saiu de lá como um dos 10 maiores artilheiros da história do clube. E foi alvo de deboche aqui. E eu lembro como pegaram no pé desse menino em rede social. Foi um absurdo o que fizeram com ele. E ontem ele começou a dar resposta. E o Abel, e para mim, o paralelo é esse. O Abel falou exatamente sobre isso. A gente quer botar um menino em campo, quer que ele faça 10 gols, todo jogo tem que dar 15 assistências. Se não terminar como artilheiro, é uma porcaria. Isso, para a cabeça de um atleta, ainda mais dos mais jovens, é muito, muito nocivo. Para todo mundo, né? Mas é que eu acho que atletas, em redes sociais, se expõem como pessoas públicas também. Eu acho então, que isso é muito nocivo. E aí eu lembrei disso aí, olha ele aí dando resposta, entendeu? Se o Botafogo, se o torcedor botafoguense compra... Detalhe, o torcedor vascaíno que debochou, sabe quantas oportunidades viu o Juan em campo? 2. E em time bagunçado. 2. Em time bagunçado. Em 2022. E sacramentou que era um lixo, que não dava pra jogar em lugar nenhum, que o Botafogo era louco de contratar ele. E tá aí, ó. Não sei se o vascaíno hoje não tem saudade não, tá? Não sei. Em 2 jogos? Não sei. Eu acho que vale mais mesmo essa fala do Abel pro Juan Cruz, mas eu imaginei até que você estava falando do Arthur, porque quando ele chega contratado pelo valor que veio e não engrena nos primeiros jogos, também já começou aquele burburinho de será? Né? Será que não gastou muito? Será que não vai render? Então, esse imediatismo do futebol brasileiro, ele é muito nocivo. E antes da gente ver a reportagem, eu até citei que esse link também cabia para o próprio Renato Paiva, que não foi bem nos primeiros jogos, não seria a minha escolha, e acho que de muitos torcedores do Botafogo também, mas são 5 vitórias em 6 jogos, com muitos desfalques. E aos poucos ele vai achando soluções, né? Encontrando o Cuiabano numa linha mais avançada para jogar com o Alex Telles, sem o Savarino, muitas vezes ele joga com o Arthur ali, ontem tirou o Jefinho, vai o Juan Cruz, faz gol. Então, ele está sem Bastos e Barbosa, a dupla de zaga ontem mais uma vez fez um bom jogo, né? Apesar de ter tomado 2 gols. Então, eu acho que vale também dar tempo e paciência para um cara trabalhar, como o Renato Paiva, que não engrenou nos primeiros jogos e já tinha muita gente pedindo a cabeça dele, né? No Santos era Juan Seco, hein? Ele era o Juan Seco do Sub-20, depois ele foi pro profissional. E, na verdade, podia até usar um outro nome também, que ele só tá trocando o sobrenome, né? Mas é Juan Felipe. Mas se ele quiser usar Felipe, Seco, ele pode. Não era nome, não. Ah, tá, porque ele tem um monte de sobrenome. Eu vou só trazer aqui, que eu falei dos jogos do Vasco, só para vocês entenderem o tamanho da crueldade. Essa passagem pelo Vasco, esses 2 jogos pelo Vasco, na verdade, se resumem empréstimo do Santos a 38 minutos em campo. 38 minutos. Isso aqui, para alguns torcedores, é o suficiente. Agora, precisa se firmar, né? Porque tem 25 anos, já foi o Santos, passagem no Vasco. Para a Bulgária. É que foi emprestado e não ficou. 38 minutos. Bulgária e agora Botafogo. E ele Mas na Bulgária ele fica 2 anos. Era a segunda opção, porque a ideia era ter Igor Jesus e Mastriani. Mastriani se machucou, por isso que entra o Juan. Ele era a segunda opção dentro do esquema tático que já era a segunda opção, porque o primeiro esquema tático era diferente e não comportava 2 jogadores de área. Acho que ontem ele aproveitou bem a oportunidade, ele está aproveitando bem a oportunidade, porque foi uma oportunidade que vai surgindo, né? No esquema tático só tem lugar para 1 e tem 3. Aí no novo esquema tático tem lugar para 2, mas não é você. Aí machuca e aí vai conseguir se manter, né? E aí você destacou um ponto muito interessante de novo esquema tático, mudança do esquema tático. Lá no início do ano, quando o Botafogo anuncia o Juan, o GE foi atrás do Rafael Ferreira, que foi auxiliar técnico do Ludogorets quando o Juan passou por lá. E ele elogiou exatamente o fato do Juan jogar em mais de uma posição, tanto como o 9, ali o centroavante, como
Quanto goleiro? Não, goleiro não. 10. Falou que joga de 10 também, tá? Tá com moral. Aí elogia, fala que faz pivô e tal. Na época, o Jé fez uma cobertura bastante interessante, porque era uma contratação inusitada, né? Que até então, tá vindo do Ludogorets. Aí a gente entendeu de quem se tratava. O Botafogo precisava ampliar, e isso aconteceu, ainda tem algumas lacunas, mas precisava ampliar o seu elenco, já que desmontou o elenco do ano passado para esse ano. O elenco. Segundo o Paiva, o que chamou a atenção no jogo de ontem do Botafogo foi a determinação da equipe até o final. Isso a gente nem destacou. No primeiro tempo, só o Botafogo jogou, tá? O Botafogo enfrentou um adversário que veio fechado. E também, não queria jogo. Sempre que o Botafogo faz 2-0 e o adversário empata 2-2, sempre gera uma lembrança daquele momento do Botafogo de 2023. Lá com o Palmeiras ainda? Palmeiras, Grêmio, foram várias partidas assim. Ontem não. Fica uma memória ruim. E o Estudiantes estava melhor no jogo quando o Botafogo faz o terceiro gol. O Estudiantes fez o 2-2 e cresceu. Então, porque no primeiro tempo só deu o Botafogo. Quer dizer, só deu o Botafogo tentando. Quando o Estudiantes faz 2-2, o Estudiantes cresce e fala, aí o Estudiantes vai virar. O Botafogo se recuperou bem. Acho que é isso que o Renato Paiva fala. Então vamos ouvi-lo. Nós fazemos o 2-0 e o jogo está controlado. O adversário só com cruzamentos é que nos estava a gerar perigo. E se vires o lance do pênalti, se é que é pênalti, se é que é, mas se tu vires é uma coisa completamente inusitada. É uma jogada do nada. Pronto. E aí metes o teu adversário no jogo, quer queiras, quer não. Vamos voltar à questão da resiliência e do psicológico. Há uma equipa que vai atrás do resultado 2-0, faz 2-1, e a outra que está a 2-0 sofre o 2-1, e há aqui um balançar em termos anímicos, juntamente com o cansaço. Depois é o meu trabalho. Tu, enquanto treinador, tens aquele feeling de conhecer os teus jogadores e dizer assim, o que é que ganhas mais? É tirá-los para eles descansarem ou deixá-los ali porque a qualquer momento eles vão fazer aquilo que sabem fazer tão bem? Eu tenho que tomar decisões, é para isso que eu tenho que tomar decisões. Hoje acertei. Então, vamos falar sobre uma decisão então que ele tomou. A gente já citou aqui, mas não mostrou a reação. Segundo o Paiva, para a comissão, ele deveria ter tirado o Arthur antes. Arthur que acaba fazendo o gol da vitória. E aí ele explode numa reação que foi um pouco esquisita. Ele disse que foi a boa maneira portuguesa de reagir. Isso é. Imagina quando a gente fala de maus modos. Mas esse não é o padrão dele. Isso sim, vai muito a favor. Muito a favor de quem? Dele. Não, peraí. A reação ou a postura de não tirá-lo? Porque eu tô falando do gesto obsceno nesse momento. O histórico. Ele até disse na coletiva que tem uma expulsão na carreira, né? Se eu nunca sou expulso, eu nunca reclamo, eu nunca arrumo confusão. É um bom menino, é um bom menino. Isso. Aí um dia... Não estava num bom dia, de repente. Um dia acontece alguma coisa e eu tenho uma reação fora do padrão. Opa, é uma reação fora do padrão. Vamos desculpar. Seja ela para quem for. Né? Não é o padrão, essa pessoa estava sob uma situação que a incomodou naquele momento e reagiu inadequadamente, fora do padrão de educação dela, fora do padrão do comportamento. O que não pode é esse comportamento ser o comportamento típico, o comportamento padrão. Aí a gente está tratando de uma pessoa que está precisando de ajuda. Se reeducar. É que, na verdade, podia ter dado uma treta enorme, porque alguns torcedores se sentiram ofendidos, que num primeiro momento acharam que aquele sinal fosse para a torcida, porque a torcida vinha contestando, né? Quer dizer, não vou dizer que está 100%. Correu Mas, gente, risco. É muito difícil, porque isso aconteceu também no Flamengo em 19. Durante um bom tempo, todo treinador do Botafogo será comparado ao Arthur Jorge. Então, dizer que o torcedor não está feliz com Paiva não significa que, trocando Paiva, o torcedor ficará feliz. Que sempre vai dar a lembrança ali. Lembrar que o time do Arthur Jorge era outro. Era outro. Tá? E agora, outro ponto importante. A gente pode ver de novo a classificação desse grupo? Pode. Quer dizer, eu acho que pode. Pode. Não pode. Um outro ponto importante. Falaram que deve, inclusive. Vocês sabem que todos nós somos ruins de matemática, mas tem uns que são piores, né? Tem. Aí tem um ser humano que pega e fala que se o Botafogo tivesse feito mais gols, poderia empatar com a Universidade de Chile. Como se a Universidade de Chile tem um ponto a mais que o Botafogo? Né? Como? Fica puxado. Ainda bem que o Eduardo Moreno, que está nos assistindo, sabe fazer conta e falou, essa conta aí que você fez é maluca. Puxado, hein? Essa conta que você fez aí é maluca. É porque você é meio viciado. Você fala de mim que eu tenho uns negócios assim, só apegado a alguns critérios, mas você é meio viciado no negócio de saldo de gols. Eu adoro bater o olho ali, vai decidir no saldo de gols. Você adora.
Eu quero decidir Não no é o saldo caso de gols. porque a primeira coluna da esquerda é a que define ainda. Ainda entendeu? bem que tem alguém fazendo conta para mim. Graças a Deus. Um beijo para o Omar, Eduardo Moreno. O Lofredo falou, mas eu queria só reforçar que eu gostei muito dessa escolha, dessa decisão do Renato Paiva de não tirar o cara que poderia decidir o jogo, porque a gente está vivendo uma era do futebol de muita ciência, né? E eu sou super favorável à ciência. Se tem uma coisa que eu não sou, é negacionista, muito pelo contrário. E acho que o futebol evolui mesmo, os números ajudam a gente a entender o jogo, né? a prevenir lesões. Agora, o feeling do jogo, isso não pode mudar. E o objetivo também, Vini. O objetivo é vencer. Também. Eu acho que o feeling do jogo... O objetivo não é poupar o jogador. Ninguém quer que ninguém se machuque para ficar parado por muito tempo. Mas o objetivo... Eu tenho um elenco com 30 jogadores. Eu tenho que colocar o que eu tenho de melhor em campo. A hora que alguém desses de melhor sentir alguma coisa, aí eu tiro e coloco o que eu tenho de melhor. Eu não posso ficar poupando sem saber se aquilo vai acontecer de verdade. Que garantia você tem, né? E poupando para algo que eu não sei o que vai acontecer no futuro. Que Perfeito. Pode poupar e não tá disputando mais nada. E o futebol ele é tão maluco que é difícil a gente explicar para quem não entende, para quem não gosta, que, vamos usar aquele termo bem antigo, do cheiro da grama. O número, ele ajuda a entender, explicar algumas coisas, o GPS fala ali alguma coisa, mas se o treinador tá com essa ideia na cabeça e esse feeling de que o cara vai resolver, acho que ele foi muito bem em manter. Poderia não ter dado certo, poderia não ter saído gol. Mas que bom que saiu, porque apesar desse avanço na tecnologia, o feeling, para mim, tem que continuar existindo. E tem mais um detalhe. E o feeling dos dois lados, Vamos lá. gente? Porque tem outro ponto, Lofre. E se o atleta... E eu tô super com o Vini, acho que todos aqui alinhados, né? Todos respeitamos a ciência e quando a gente fala da evolução do futebol, tudo que cerca o futebol tem evoluído, inclusive a própria ciência. Porém, o espetáculo é do atleta. Se o atleta fala, eu tenho condições de jogo, eu tô bem, não tem por que ele ser ignorado. Então, dos dois lados, eu acho que é um feeling interessante. E veja só, como treinador tem que pensar muito bem sobre essa situação. Se ele tira o Arthur e poupa o Arthur e empata o jogo, ele corria muito risco de poupar o Arthur para o próximo técnico. Entregar o controle de minutagem dele. Lá, olha, os minutos estão todos controlados, mas quem continua o trabalho é outro. Não sei porque eu acho que o John Textor é muito firme nesse tipo de decisão aí. Normalmente quem vai embora é o técnico, né? E normalmente quem vai embora está prestigiado, tá? O Textor não manda embora, mas também quem trabalha com o Textor quer ir embora, né? Não, mas quem trabalhou com o Textor se valorizou. Se valorizou. Que é um sinal do clube, né? Dado pelo clube. Vamos dar uma olhada, teve uma cena bastante curiosa ontem. Acho até crueldade, viu um monte de gente zoando isso na internet. O jogo ficou marcado. Não ficou marcado por isso, mas foi curioso. Os torcedores fizeram, na chegada do Botafogo ao Nilton Santos ontem, o chamado corredor de fogo, quer dizer, deveria ter sido, né? Para o Botafogo. Ninguém quer receber equipe visitante, especialmente argentina. No Rio de Janeiro não é legal. Sim. Não vamos fazer. Para com isso. Vamos fazer. Não, porque podem pensar que é outra coisa. Não vão pensar nada. É futebol, tá do lado do estádio. Para com isso. Eu gosto. Na Europa tem todo mundo achando. Tá vendo? E vocês aqui não querem fazer. Vocês querem ficar copiando só o que não tem que ter isso aí sim. Só que às vezes esse ônibus pode pegar a linha amarela e ter outro corredor de fogo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é na linha amarela, isso aí é chegando no estádio. Não, eu sei. Só que essa primeira delegação aí que está recebendo essa homenagem tímida, porque eu acho que quando perceberam já não dava para voltar, mas isso também... Isso aí é o Estudiantes. É o Estudiantes, O ônibus do Botafogo... E as cores, tudo lá vermelhinho, né? Com os fogos vermelhinhos, eles se sentiram... Ele ainda teve essa coincidência. Se sentiram Mas é melhor assim do que atirar pedra no ônibus do adversário. Porque isso acontece. A gente não mostraria jamais e elogiaria isso. Mas o ônibus do Botafogo, belíssimo, veio logo na sequência, envelopado e tal. Muito bonito, muito bonito. E aí teve a festa que merecia. Bom, rapaziada, é isso. O Arthur tá jogando muita bola. Tem um pessoal teimoso, botafoguense que gosta de ser infeliz, que gosta de pegar um cara pra Cristo, e quando pega uma raivinha com o jogador, vai até o final. Pô, eu tava no jogo ontem assistindo o jogo aqui em casa, vendo aqui alguns grupos de WhatsApp. Tinha uns caras que não aceitavam a possibilidade de falar bem do Arthur. Lutam contra a felicidade, não querem falar, pô, o Arthur jogou muita bola hoje, tá destruindo com o jogo. Estavam lá, elogiando o Arthur e eles meio que batendo o pé contra.
se recusando a aceitar que o cara tá jogando bem, tá melhorando, tá crescendo, tá com a setinha do FIFA pra cima, diagonal ou até pra cima assim. Então, Arthur vai ser importante esse ano. Juan Cruz, eu tô nem aí se o Juan Cruz chegou como bagre ou a gente não conhece ele direito, xingamos ele, etc. Se ele jogar bola, o Júnior Santos quando chegou xingava muito ele, depois eu virei Raiuzete, virei Cagrete, né? Então eu quero mais é que o Juan Cruz me surpreenda como foi o Júnior Santos e se torne, quem sabe, ídolo do Botafogo também, ganhando um grande título, fazendo gol de título, como foi o Júnior Santos. Então, pessoal, aceitem ser felizes. Temos críticas a fazer ao Paiva ontem, eu acho que ele demorou a mexer. E mexeu errado também em algumas coisas. Mas demorou muito a mexer. Esperou empatar o jogo para mexer. 3 mexidas estavam no bolso dele guardadas. Né? O cara cansado em campo, ele não mexia. Então, temos sim críticas a fazer, mas aos caras que merecem elogios, inclusive o Paiva, que fez o time tá jogando bola, né? O primeiro tempo, né, propositivo, insinuante, dominador, foi mérito do Paiva, ele que montou esse time. Então, é mérito dele. Então, temos que dar a Pedro o que é de Pedro, elogiar o Paiva do que ele merece elogios e criticar do que ele merece críticas. Então, aceitem ser felizes, aceitem que ninguém aqui precisa manter uma opinião do primeiro dia ao dia 365. Você pode mudar no trajeto, você pode mudar de opinião, você pode oscilar, né? Um cara que você xingava antes, você pode elogiar depois, né? Então, vamos nos permitir ser felizes. O Botafogo está engrenando, tá jogando bem e algumas peças estão mostrando qualidade. O principal caso deles é o Arthur. Fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Estilo do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores. Você escolhe um aí que cabe no seu bolso, ajuda muito o canal. Quem virar membro, daqui a poucos dias, vai ter muita moral, porque vai entrar aqui um parceiro no canal que vai dar muitos cupons de desconto para quem for membro do canal, para comprar essas camisas de time. Tá bom? Ó, aqui em cima Live Pix, ali é o Pix do canal. Aqui embaixo tem o link do Instagram. Estamos voltando a postar coisa no Instagram, a ter mais conteúdo no Instagram aos poucos. Canal reserva aqui da gente, se esse aqui cair, nós temos que ter um canal reserva. E o canal de react torcedores, com muita reação de torcedores rivais que quando perdem, torcedores rivais que perdem, a gente vem aqui reagir à transmissão deles, ao pós-jogo deles, para dar umas risadas. Tá? Aqui em cima tem o nosso Pix do canal, que é rafoguense10@gmail.com. Ajuda muito, né, o canal com qualquer valor é muito bem-vindo. E também o nosso e-mail de contato, que é mandar proposta de parceria, jabá, merchan aqui pro canal, ser patrocinador do canal, patrocinar aqui, fazer uma chamada no canal divulgando seu curso, seu comércio. Manda aí pra gente troca uma ideia e fecha uma parceria com vocês. Tamo junto sempre, abraço, até o próximo vídeo, valeu!